eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui hoje para falar só sobre violência, você está muito enganada. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar, que não afeta apenas as mulheres, tá? Vamos trazer casos da vida real, conteúdos informativos e ajudar você a expandir sua consciência. Vamos provocar reflexões, tudo de maneira muito interativa e leve. O episódio de hoje é super especial. Nós estamos lançando um quadro chamado Vozes que Inspiram, em parceria com o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. No episódio, nós vamos conversar com Andressa Dias, líder do Comitê Vozes, e vocês vão ver quanta coisa bacana ela vai trazer para a gente. Vamos aproveitar também aquele gancho do último episódio e trazer uma convidada já especial e que vocês também já conhecem de outros carnavais aqui no podcast Chama Delegada, a sexóloga e psicóloga Vanessa Albuquerque. Andressa Dias. Andressa é assistente social, especialista em laudos e pareceres sociais, referência em assistência social de alta complexidade. Atualmente, atua na MedCenter com visitas técnicas e acompanhamento na dinâmica social com pacientes portadores de anemia falciforme. Andressa é assessora de ONGs e instituições de longa permanência. Participa da liderança do Grupo Mulheres do Brasil, Comitê Vozes do Núcleo Recife. Vanessa Albuquerque é psicóloga, sexóloga e mestre em educação. Na clínica atua em sexualidade, obesidade e bariátrica. E na educação, formando profissionais. É docente, palestrante e membro ativa da ABES, Associação Brasileira de Educação Médica e Sexualidade. É subdelegada da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos e Sexualidade Humana, promovendo ações sociais e educacionais para fortalecer mulheres e é também líder do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Andressa, seja muito bem-vinda ao podcast Chama Delegada. Estou muito feliz com esse quadro novo, em parceria com o Comitê Vozes. Vocês não imaginam a alegria que é para mim trazer mais um quadro, aliás, o primeiro quadro oficial em parceria com outras instituições. E não podia ser diferente, tinha que ser com o Grupo Mulheres do Brasil, que já é um parceiro antigo do podcast Chama Delegada. Então fala um pouquinho pra gente ali, ó, sobre o nosso quadro. Então, para a gente é uma honra, né? Para a gente é uma honra estar participando com vocês. Esse quadro ele tem a intenção, né, de estar trazendo vozes, de estar trazendo mulheres para esse campo de fala, né, para elas estarem conversando, tirando suas dúvidas e também falando de suas dores, né? As vozes que inspiram vão trazer mulheres para esse espaço aqui, ou elas vindo, né, junto com a gente, ou elas mandando a informação por e-mail, por mensagem. A gente vai vendo aí a melhor forma, contanto que a mensagem chegue para nós. A intenção é de que essa fala contida, né, essas emoções que ficam contidas, elas sejam repassadas para cá e que inspirem outras mulheres, né, que as mulheres consigam falar, consigam buscar, né, dentro delas essa cura, esse tratamento, esse cuidado, né, uma forma da gente estar acolhendo. E não tem um espaço mais especial do que o Chama Delegada, né? É um espaço que já tem esse espaço de fala, né? E vai ser muito importante. A gente está muito feliz com a parceria. Tem muita coisa vindo, muita coisa boa vindo por aí. Quem está feliz sou eu e muito honrada com a presença de vocês aqui. Andressa, mas faltou só você dizer o e-mail. Qual é o e-mail oficial do Comitê Vozes para receber as histórias das mulheres? Exatamente. O nosso e-mail é comitevozes@gmail.com. comitevozes@gmail.com, né? É um campo de passagem aí para as pessoas estarem enviando a mensagem, né, colocando suas informações. A gente vai preservar na questão de sigilo, né? Vamos conversar sobre a situação e essas mulheres podem estar trazendo para a gente como elas conseguiram vencer o desafio, como elas conseguiram vencer, né, essa vivência que tiveram, né? Vai ser bem importante para que outras mulheres se sintam acolhidas também nesse espaço. E, Vanessa, vale também um alerta de tema sensível, mais uma vez. A gente já fez um episódio com você com uma temática sensível. Esse episódio de hoje também vai falar sobre
história da vida real, vai falar sobre uma situação de violência. Eu ainda nem sei qual história que você trouxe para a gente hoje, mas você vai compartilhar com certeza uma história que vai nos inspirar. Então é muito possível que a temática seja sensível por parte para algumas pessoas. Se isso acontecer, é só pular, vocês já sabem, e vão para o próximo episódio. Mas se estiverem disponíveis aqui, diga aí pra gente. Se estiverem disponíveis para estar conosco. Sim, se estiverem disponíveis, inclusive, para conhecer, entender, se identificar, se acolher, porque eu acredito que esse espaço aqui, contando história real, a gente vai poder olhar para essa história e se perceber nela, nós, inclusive, aqui. Né? E quem estiver nos assistindo também pode se identificar, mas também pode trazer luz, pode trazer informação, pode trazer muito mais um caminho de uma forma sem ser solitário. Então, quem estiver sensibilizado de fato, é importante não assistir, mas se você estiver buscando talvez esse empurrãozinho e essa força para buscar uma ajuda, para quebrar o sigilo, acho que vale a pena ficar. Então, talvez o empurrãozinho que a pessoa está precisando esteja aqui. Informação. Não é isso? Então, vamos para a história? Vamos lá. Vamos lá. Manda, Andressa. Essa é a história de Mariana. Desde pequena, eu aprendi a sobreviver em silêncio, pois quando falei não fui ouvida. Sofri vários abusos sexuais na infância por homens próximos à família e um deles da família. Eu só tinha 10 anos. Hoje, aos 34, eu só ainda me lembro do medo que sentia na infância, das palavras que nunca saíram por completo, do pedido de ajuda que se perdeu na falta de informação, da minha família que não soube como me proteger da forma diferente do que foi. E eu não culpo ninguém, apenas a eles mesmos. Cresci carregando marcas emocionais, que só sentia e eram invisíveis para quem estava ao meu redor e a sociedade. E como profissional, hoje me dou conta que é igual a tantas outras meninas e mulheres que aprendem cedo demais sob o peso da violência do mundo e no corpo. O medo e a vergonha me acompanharam, mas não me impediram de seguir. Estudei, busquei conhecimento e foi nele que encontrei uma nova forma e uma nova forma de olhar para a vida. Com a informação veio a coragem. E um dia eu fiz o que achava impossível. Quebrei o silêncio, denunciei as violências, denunciei os abusos vividos, olhei para a minha dor com firmeza e escolhi transformar minha história. Hoje não apenas vivo a minha verdade, mas também dou voz a outras mulheres, que como eu precisam ser acolhidas e ouvidas. Eu me tornei um farol de esperança e quem está ao meu redor mostrando que é possível reescrever o próprio destino e que ninguém precisa enfrentar a escuridão sozinha, independente de quando ou como, se é necessário buscar ajuda. Essa é a história, né, de Mariana, foi repassada para nós e a gente consegue identificar as fontes, né, de força que foi encontrada. Mariana passou por todo esse processo e aqui a gente consegue ver o quanto ela conseguiu, né, se sobressair. Então, essa é a perspectiva que a gente tem de que todas as mulheres que passem por nós, pelo nosso acolhimento, por essa escuta ou que a gente faça, né, essa lida das cartas e das informações, que elas se sintam pertencidas nesse espaço aqui, né? Essa é a nossa perspectiva. Isso, esse espaço de diálogo, de confiança, não é, Andressa? Isso. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pela partilha da Mariana. Claro que isso é um nome fictício, né, gente? A gente tem todo o zelo em preservar a fonte, dados pessoais específicos, qualquer coisa que possa individualizar as pessoas, é necessário a gente ter esse cuidado. Então fica aqui meu profundo agradecimento e confiança que Mariana teve na partilha com o Comitê Vozes de algo tão doloroso. Mas como é importante trazer isso que você disse, uma história de tanta dor e ao mesmo tempo de tanta transformação, porque ela ressignificou. E aí eu queria aproveitar que a gente tem uma psicóloga, sexóloga, para explorar e para chamar de nossa, num episódio como esse. Depois de ouvir uma história tão dura, tão difícil, eu acho que nenhuma criança, nenhuma menina, adolescente, menino também, deveria passar por nenhum tipo de violação sexual.
é muito grave o que nós ainda temos feito por nossas crianças, com nossas crianças. Mas você, como profissional da área, como você observa esse caso? Claro que a gente não tem aí todo o detalhe da vida dessa pessoa, da Mariana, mas o que você antevê? O que é possível que uma pessoa que tenha passado por essas violações sofra hoje como consequência desses atos? Antes de qualquer coisa, que história inspiradora, né? Isso. Que história de exatamente ressignificar a própria história. Isso. Que, como ela colocou, hoje ela consegue dar voz a outras mulheres, ela consegue colocar luz aonde já foi escuridão. E tudo isso é uma forma de mostrar que é possível sair de onde estamos, né? A gente não tem como mudar o que aconteceu com a gente, mas a gente tem como mudar a forma com que a gente enxerga isso. Para ela, me parece que houve ali muita dor, muito sofrimento, muito silêncio, mas em algum momento despertou essa coragem e essa vontade de sair do papel de vítima e encontrar o próprio caminho e a própria história, né? Que imagino que não deve ter sido nada fácil. Mas isso é grave e isso é urgente. Nós precisamos falar sobre isso. E nós precisamos trazer histórias como essa para mostrar para outras mulheres que elas podem também fazer diferente. Elas podem também sair dessa escuridão, né, e dar um novo caminho para a própria vida. Eu me lembro que da última vez que nós conversamos, porque você também já é cliente, amiga assídua aqui do podcast, você disse o quanto é importante, né, que essas mulheres, em algum momento, coloquem luz sobre essas dores, que não é que elas vão deixar de existir, não é que a história vai acabar, porque colocar embaixo do tapete, você até disse, botar embaixo do tapete não significa que a história não existiu. Ela não vai deixar de existir porque de alguma forma você está sepultando para não sentir dor. Muitas vezes é trazendo para a luz que a gente pode encontrar uma forma diferente de viver. É isso, doutora? Achei interessante até uma coisa que ela colocou, quando ela disse que ela não culpa ninguém. E de fato, né, quem não protegeu talvez não tivesse informação. A gente não tem educação sexual. Os pais não têm como proteger ou fazer de uma forma diferente se eles também não foram protegidos lá nas infâncias. Então é algo que a gente precisa hoje olhar para tudo isso e fazer diferente. Mas a gente só vai fazer diferente com isso, com o debate, com a troca. É isso mesmo. Na sua percepção, Andressa, o que você sentiu com esse relato tão impactante? O que você sentiu como mulher mesmo? Exato. Então, é tão importante quando ela fala da dor, mas que lá no finzinho a gente consegue ver, né, que ressurge uma mulher tão cheia de força, né? Ela consegue desbravar tudo que aconteceu, buscar conhecimento, se informar. Isso não é algo tão fácil. Óbvio que uma mulher, né, quando passa por um processo como esse, vai ser muito desafiador. Se tocar, se sentir, observar seu corpo, suas dores, encontrar espaços de fala que possa vir, né, a curar isso, que possa vir a se sentir fortalecida para estar falando sobre e tentar, porque muitas vezes na fala é que se encontra esse ambiente, né, do que está guardado, do que está fechado. Então, essa fala com acolhimento, com uma escuta, né, ela vai trazendo outras perspectivas para essa pessoa. E aí na fala de Mariana, a gente consegue identificar que é possível, né? A gente tá fazendo momentos como esse e vão vir muitas outras Marianas. A gente tem uma esperança muito grande que isso seja cada vez mais reduzido, mas infelizmente ainda não é nossa realidade. Mas que a gente possa vir para um espaço como esse, trazer força para essas outras que estão querendo calar, que estão querendo se esconder. E esse não é o lugar, né? Esse não é o lugar. O lugar de fala, o lugar de cura é nesses espaços, né? Onde a gente vai falar, vai trazer, vai mexer um pouco com a dor, mas também pode ser que esteja elucidando ela e colocando não para debaixo do tapete tão somente, mas fazendo ressignificar, trazer isso de uma outra forma, trazendo força. Então, acho que com esse quadro e com tudo que a gente tem, né, a perspectiva aí para frente, é junção de pessoas, né? A gente dá as mãos, então tem muita coisa boa, né, por vir, e a gente está muito de braços abertos e de ouvidos também, né, para sentir essas realidades e trazer outras mulheres à tona, que elas venham, que elas tenham força
para estar discutindo com a gente sobre esse tema e a gente encontrar esperança e sorriso, né? Eu acho que é muito possível. Com uma história como essa, a gente vê que é possível. É verdade. Eu fico muito feliz que Mariana tenha encontrado no Comitê Vozes, através de um simples e-mail, um local seguro, um ambiente seguro para falar sobre sua história. Você é assistente social, não é isso, Andressa? E existe todo mundo imerso nesse ambiente da assistência social, nessa especialidade. E acho que pouquíssimas pessoas sabem, inclusive, a diferença da assistência social básica, da alta complexidade, questões como essa, relativa ao caso de Mariana, de abuso sexual por anos, do ponto de vista da assistência social. Como seria o seu olhar? Isso é uma questão de alta complexidade? Explica para a gente a diferença, para o leigo. Sim. Então, dentro da assistência social, dentro desse processo de acolhida e de receber essas pessoas, mulheres, crianças e idosos que passam por algum tipo de violação, é sim atendido pela assistência de alta complexidade. A parte do serviço social, a assistência social básica, ela recebe âmbitos básicos de insalubridade, alimentação, são coisas, necessidades de moradia, né, são coisas que são necessárias, né, mas tem um âmbito mais básico, é visto, né, de uma forma mais básica. A alta complexidade vem com a violação, vem com a retirada de direitos, então tem uma outra visão e requer outras necessidades, outros ambientes, muitas vezes de jurisdição, parte de delegacia, né, tem várias questões que podem vir, os fatores de alta complexidade. E violência, sim, é um âmbito de alta complexidade. Na tua experiência, você já atendeu muitas mulheres em situações semelhantes à de Mariana? Sim, já atendi, já tive muitos encaminhamentos à delegacia, em espaços que a gente precisava ficar com a mulher, mais a polícia, né, espaços que a gente precisava dar todo um suporte a essas mulheres, muitas vezes para elas saírem até do município, saírem com suas crianças, modificarem suas identidades, viverem em um outro ambiente, as crianças precisarem estudar em outros locais. Então, assim, tem mulheres que passam por muitas dores, né? E no serviço social, principalmente na parte de alta complexidade, a gente tem que fazer acompanhamentos que são bem fortes, né? É tanto que é necessário que o profissional também se cuide para estar cuidando dessas pessoas. Isso está dentro de um código de ética que a gente precisa seguir. Você precisa se cuidar para cuidar das outras pessoas. Isso aí é uma questão óbvia, né? Mas às vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado, mas isso é muito importante. E nesses espaços onde essas mulheres vão serem acolhidas, a gente tem que fazer todo um ambiente para elas serem recebidas. É uma delegacia que precisa estar sensível à situação. É um espaço, né, onde a polícia e os órgãos eles precisam estar sensíveis à situação, ao que está acontecendo. Não é só mais uma, não é porque quer, não é porque se sente à vontade naquela situação. São muitas consequências. E quando uma mulher está num ambiente como esse, muitas vezes ela não tem mais o aporte da família. Porque a família, e como bem Vanessa falou, não é que a família desista, mas ela já não sabe mais, né, a forma de interagir, ela não sabe mais como acolher aquela pessoa que está passando por essa situação. Então, o julgamento, ele não é uma coisa que tem que ser totalmente descartada, inclusive e prioritariamente pelos profissionais. A gente precisa, né, perder esse âmbito de julgamento, né? A gente precisa de acolhida e muitas vezes a acolhida ela tem que ser especializada e essa mulher vai viver uma nova vida cheia de desafios, muitas vezes com filhos, muitas vezes com muitas marcas, muitas vezes com um processo de saúde mental muito comprometido, né, para poder resgatar tudo isso. Então, não é fácil, mas é possível. E dentre esses casos que eu já acompanhei, existem casos que a gente consegue ver um retorno dessas mulheres. E 2, 3 anos depois, né, que a gente faz um acompanhamento, e é muito rico a gente conseguir olhar essas mulheres com outra perspectiva. Elas se veem com outras perspectivas.
na esperança de ressurgirem, sabe? De voltarem com uma nova história. Ok. Vanessa, e essas mulheres? Eu sei que muitas vezes o fator financeiro pesa. Sim. E mesmo a mulher estando muito ciente de que ela, às vezes ela até sabe, eu preciso de uma ajuda profissional, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar uma sexóloga, mas aí chega esse fator que às vezes pesa. Para essa mulher que não tem esse recurso, hoje, a rede estadual, a rede municipal, pode oferecer esse aparato, terapias? Quais os canais? Vamos aproveitar para dizer para as mulheres onde elas podem encontrar esse apoio? Eu sei que nas UPAs, né, nos lugares, eles dão um encaminhamento para um serviço específico. Né? Não adianta ir num CAPS ou em qualquer ambulatório do serviço público e achar que vai ser atendido. Precisa de um encaminhamento. Então, para quem mora perto de algum serviço de saúde, que é a porta de entrada para esse acolhimento inicial, pode buscar esse encaminhamento. Nos CRAs e CREAS são espaços onde vai ser identificado se é da assistência básica e se é da alta complexidade, e aí os encaminhamentos são feitos, né? Clarice Lispector, espaços que possam atender psicologicamente ou de demanda jurídica, depende da situação que ela está passando. Esses espaços eles são identificados tanto no município como no estado, e aí elas são encaminhadas para um determinado lugar de acordo com o que elas estão sentindo ou com o que estão passando. Lembrando, você citou o Clarice, é muito um órgão, é um aparelho fundamental aqui na cidade do Recife, mas em outras cidades vão existir outros centros de referência, e é importante que as mulheres procurem os centros de referência de suas cidades. E dá para a gente lembrar também que dentro do Hospital da Mulher do Recife tem o Sony Santos, que também pode ser uma porta de entrada. Mas, se não me engano, lá é apenas na hora que aconteceu. Então, lá ele é um apoio para isso, inclusive para fazer, em casos de violência sexual, para fazer as medicações, para fazer o cuidado. Exato. Então, vai depender de quando aconteceu também, né, que eles vão ser encaminhados para os lugares devidos. Isso. Diante de todo esse processo, né, que a gente conversou aqui em relação a essas medidas que essas mulheres passam, essas situações, essas circunstâncias, qual a tua visão psicologicamente? Como é que elas ficam? Como é o que é que acontece, né, internamente nessas mulheres quando passam por esse processo? Na verdade, cada caso é um caso, né? A gente não tem como simplesmente dizer que todas agem e sentem da mesma forma. Mas fragilidade é uma coisa que pega em muitas delas, né? E que é natural, faz parte desse processo vivido e vivenciado, que não é fácil, né? É uma violência, é uma agressão, é algo que invade um campo seguro, né? Que é o próprio corpo. Então, nos deixa, como mulheres, né? A história de Mariana pode ser minha, pode ser sua, pode ser de quem está nos assistindo, e isso deixa um pouco frágil a quem está entrando em contato com isso, seja através da história, se sensibilizando com outras pessoas ou com a própria história. Então, por isso que a gente colocou até no início, né? Se você está se sentindo frágil, não assista, porque se você já está frágil e escuta uma história que vai te fragilizar ainda mais, isso pode não contribuir e não ajudar. Exatamente. Apesar de ser uma história de superação, apesar de ser uma históa de fato que pode inspirar outras mulheres. E que já está inspirando hoje, né? Sim. Afinal, vozes que inspiram. Sim, e assim, trazer para a questão da saúde mental é algo que a gente precisa fazer de forma urgente, né? E entender que todos nós podemos sentir qualquer coisa e pedir ajuda, falar sobre isso. Não é fácil, existe uma ferida, existe uma marca, mas quanto mais a gente silencia, mais sangra e mais dói. Né? Então, dentro da questão da saúde mental, a fala é algo que contribui muito para a cura. Né? Tanto que Freud já dizia, cura pela fala. Né? Então, quanto mais a gente consegue expor, colocar para fora, falar sobre isso, mais a gente consegue não só sentir, mas ressignificar. Eu acredito que isso é o que vai desfragilizar. Né? Se a gente já está fragilizado, a gente pode sim encontrar ali um novo caminho, não de fortaleza e de força, né? Mas um caminho para continuar. Andressa, pensando nessa situação do aparato familiar que você trouxe, eu sei que você tem uma história de vida linda, marcada por grandes mulheres. Você já me disse isso. Você já falou da sua mãe, da sua avó, falou do carinho, do amor com o qual o seu filho é criado num ambiente com 3 grandes mulheres. Tem uma tia também nessa história, é isso? Pensa em aparato familiar. Você que veio de uma forte
de um forte aparato familiar em termos de presença de mulheres. Você acha que é fundamental um aparato familiar para mulheres que sofrem violência? Isso vai fazer a diferença? Na sua opinião, faria? Sim. Sim, esse aporte familiar, eu acho que ele é determinante em muitos casos. Óbvio que existem casos que as mulheres se sobressaem mesmo sem ter praticamente rede nenhuma. Mas quando eu falo da questão de rede de apoio e das minhas vivências com as mulheres que me rodearam, é algo muito visceral, sabe? Acho que é muito forte. Isso traz para a gente, eu costumo dizer que os nossos laboratórios começam dentro da nossa casa. Quem trabalha com a especificidade feminina, né, e com determinados núcleos, o que a gente vivencia dentro das nossas casas é muito importante, né? Então, como eu costumo dizer, eu comecei a ver minha mãe tendo atitudes dentro de um interior, né? Eu sou do Agreste pernambucano. Então, assim, era coisa muito à frente, sabe? Eram atitudes muito à frente. E eu achava... Tua mãe não é assistente social, diga-se de passagem, né? Não é assistente Mas social. parece que já tinha isso no sangue? Sim, eu digo que ela é uma assistente social empírica, né? Assim, as vivências que ela tinha e os acompanhamentos e a própria vivência dela com o meu pai, que era negligenciada, né? Ela passava por algumas coisas assim, em relação a um homem que tem outras mulheres. Então, assim, ela passou por muitas dificuldades, teve muitos desafios. Quando ela via isso em outras meninas próximas da nossa casa, ela acolhia, ela conversava, ela sempre foi de estar puxando os motes e trazia muita luz, sabe? Então, assim, eu cresci com isso. Não tinha como ser diferente, eu não me mobilizar com isso. Era impressionante. Meu primeiro curso universitário foi em turismo. Mas meu sonho era fazer serviço social. Então, assim, essas vivências que eu tive na minha família foram determinantes para minhas escolhas, né? E a rede de apoio familiar, ela é muito importante. Mesmo mulheres como minha mãe, que tinham as mágoas, as dores, ela conseguia ressignificar e fazer com que outras mulheres ali da localidade se sentissem pertencidas, saíssem de casos de violação, né? Já vi minha mãe na área da rua, né, o grito assim, Margarete, me ajuda, e minha mãe acolher, às vezes sem saber, né, de uma forma muito espontânea, colocar dentro de sua casa para tentar proteger de uma agressão. Então, assim, é muito forte. Eu vivi coisas muito fortes e isso me transforma e traz, né, traz essa responsabilidade, assim. E é muito óbvio o quanto eu trabalho com outras temáticas e com essa temática em relação às mulheres de uma forma muito natural, porque eu E até vivenciei muito trazendo uma isso. reflexão desse relato que você está falando da sua mãe, quanta sensibilidade, né? Quanta Sim. sensibilidade, apesar das suas marcas e das suas feridas, se colocar no lugar do outro, à disposição para ajudar, para contribuir e para fortalecer, né? Pegar na mão e dizer, vamos resolver. Até mesmo eu não consegui resolver o meu, mas eu posso ajudar a você resolver o seu. Eu reconheço os sinais. Sim. Que interessante, uma história de vida belíssima. Qual é o nome da tua mãe? Margarete. Dona Margarete, um cheiro, viu? Do Chama Delegada para a senhora. Que coisa linda. Nossa, você se tornou assistente social, certamente muito influenciada por sua mãe, que não era de direito, mas era de fato. Sim. Uma assistente social nata, porque tinha no sangue esse germe que nos move no sentido de ajudar o outro, né? Exatamente. E aí fica a pergunta, que é uma coisa que você também fala muito, Vanessa, sobre a necessidade de cuidar do cuidador. Sua mãe é uma cuidadora, você também se tornou uma cuidadora, as duas são cuidadoras. E aí, quem cuida das cuidadoras? Pois é. O que fazer? Reconhecer que a gente, por mais que cuide do outro, precisa cuidar da gente mesmo. Até porque, como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem? Né? Pegando até o gancho de Dona Margarete, me parece que ela estava bem para poder ajudar o outro. Se ela tivesse dentro da sua fragilidade, dentro da sua dor, dentro do seu sofrimento, se colocando no papel de vítima, provavelmente ela não conseguiria fazer isso. Né? Talvez ela não tenha conseguido resolver a situação dela, né? Ou resolveu, não sei também.
a fundo sobre isso, mas ela não se colocou no lugar de vítima, né? Ela não se colocou no papel de culpada do que aconteceu. Então, essa é uma forma de cuidar de si também, não trazendo para si aquilo que não é seu. Então, quem cuida do cuidador? Essa é uma pergunta que ela é importantíssima para a gente refletir. Se eu quero muito se eu quero muito cuidar de alguém, quem está cuidando de mim? Se não sou eu mesma. Porque às vezes a gente não tem quem cuide da gente mesmo e faz parte da vida. Não sendo rede de apoio ou sendo uma rede profissional, familiar, enfim. Mas eu posso cuidar de mim também, sem esperar que esse cuidado venha de fora. Se vier, é melhor ainda, que ele venha para somar. Que venha para somar. Mas quando a gente fala de autocuidado, a gente fala de tudo. De cuidar da saúde, de cuidar do corpo, de cuidar da cabeça, de cuidar com o que pensa. Porque os nossos pensamentos, eles podem ser nossos anjos ou vilões. É verdade. Tem uma coisa que eu costumo dizer, trabalhando com Lei Maria da Penha, nós temos todo um sistema denominado Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência, que é integrado por vários órgãos e instituições, e naturalmente os órgãos de assistência social, esses que fazem apoio psicológico, fazem parte dessa grande rede, né? E o papel de cada um é indispensável. É indispensável. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente também percebe muito, que algumas mulheres fortes que conseguiram encontrar na dor força para, muitas vezes, ressignificarem sozinhas as suas dores e ainda ter esse desprendimento de sair da sua dor para acolher a outra que sofre. Gente, isso é divino, né? Isso é divino. Mas tem uma coisa que foi dita aqui num episódio anterior, até com a Rosiana Faneco, que ela disse que não é vergonha pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda. Porque fraquejar em algum momento não significa fracassar. Se você acha que em algum momento você está fraquejando porque está pedindo ajuda, muito pelo contrário, é um ato de muita coragem. Você disse isso pra gente, né? É um ato muito corajoso pedir ajuda. Tereza, aí uma coisa que eu fiquei pensando aqui também. Você falou sobre dor e eu me lembrei de uma frase que eu ouvi que foi muito marcante para mim. Foi algo assim, uma mulher em sofrimento. Que eu consiga transformar minha dor em força para transformar a minha história e ajudar outras pessoas. Ou seja, a força ela vai ser encontrada dentro do sofrimento. E às vezes a gente precisa estar em sofrimento para entender que é ali que a gente não quer estar. Isso me marcou tanto, por isso que eu compartilho com vocês. E o sofrimento pode trazer grandes aprendizados, né, minha gente? É muito difícil a gente aprender nos momentos em que a gente está no nosso conforto, na nossa zona de conforto, sem passar pelos grandes desafios existenciais, mesmo, enquanto seres humanos. Quando eu falo em rede, eu costumo dizer que essa rede não pode estar furada, né? Então, cada órgão precisa fazer bem o seu papel. Mas quando eu converso com mulheres, eu costumo dizer o seguinte, tem uma rede que é a primeira rede. A rede de proteção tem órgãos fabulosos, muitos com grandes estruturas, outros nem tanto. Mas tem uma rede que é a principal, é a primeira que chega antes, que normalmente é a rede familiar. O que a rede consegue fazer, a familiar, muitas vezes nem a polícia vai conseguir fazer, é a rede familiar que vai salvar uma mulher vítima de violência sexual, vítima até de um atentado contra a própria vida. Na avaliação de vocês duas, e aí eu quero a opinião das duas, como vocês avaliam essa rede familiar na vida de mulheres vítimas de violência sexual? Eu penso que essa rede familiar ela é de extrema importância e ela é a primeira porta de entrada, antes mesmo da porta de entrada da área da saúde, da área do direito, porque é onde nós estamos, é onde nós crescemos e nos desenvolvemos. E é dentro de casa que a gente precisa não só aprender como crescer, como se desenvolver, mas também a pedir ajuda. Então, que a nossa família, que as nossas famílias, elas possam inclusive se permitir aprender algo novo para conseguir viver algo novo também. Então eu acredito muito que a médio e longo prazo a nossa sociedade ela pode mudar sim, porque ela está buscando informação, ela está buscando tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, que é refletir sobre tudo isso e mexer no que está quieto, porque enquanto a gente tratar esse assunto
de forma invisível, como se ele não existisse. De fato, não aconteceu. Mas está acontecendo em muitas casas nesse momento. Tem muitas mulheres nesse momento que estão passando por alguma coisa que ela não consegue pedir ajuda para a família, até pelo próprio julgamento de quem está do lado. Então percebe a importância do acolhimento, não só dos profissionais, mas dos pares, de nós. Das amigas, da família. E você, Andressa? Então, eu acredito que essa rede familiar, essa casa, esse núcleo, né, onde acontece esse apoio, ela é determinante, sim, né, na grande maioria dos casos, e ela vai ser a última que tem a desistência, né, quando existe esse vínculo. Então ela é a primeira e a última também. Normalmente ela é a primeira e a última. Quando o núcleo, eu acho que matricial normalmente vai ser uma mãe, né? Mas existem outros pontos aí. Mas a mãe, ela não desiste. Ela até cansa. Ela até diz que não vai. Ela até diz, não, de novo, não vou conseguir. Mas ela está ali e está aberta mais uma vez e de novo. Não vou deixar. Então, assim, quando a gente vê o cansaço de uma mãe numa situação dessa, normalmente, ela vai estar cansada, ela vai estar dilacerada, né? Ela muitas vezes não vê mais uma luz ali, né? Acha que já não tem mais jeito, ou minha filha, na situação em relação à mãe, minha filha já está perdida nisso, então eu não vejo mais possibilidade, mas ali dentro dela, ela ainda acredita, né? Nessa possibilidade, ela tem aquela, a última que possa perder esperança, né? Ela vai estar ali firme, independente das vezes que ela diga que não está. E é isso. Hoje nós vivemos esse episódio lindo, com esse quadro lindo, através do Vozes que Inspiram. E aí eu pergunto a cada um de vocês e quero que vocês respondam aqui, olhando para cá. Algo faltou para ser dito? Tem algo que as mulheres dessa história de hoje, que nós ouvimos, faltou algo a ser dito que a gente precisa olhar ali nos olhos de uma mulher e dizer? Bom, eu digo que não se calem, não precisa falar, não precisa gritar num tempo que você não se sinta à vontade para isso. Se o silêncio for necessário por alguns momentos para você se organizar, silencie, para se fortalecer, mas no momento que se sentir fortalecida, busque a fala, né? A fala, ela vai ecoar uma voz de tanta coisa que está contida, e aí nessa voz vão surgir, mesmo que você não tenha uma rede, acho que não tem uma rede forte de apoio, mas você vai encontrar, né, em espaços como o nosso, né, uma forma de você ser acolhida. A gente está à disposição para estar acolhendo vocês, né, e está, quem sabe, encaminhando. Dentro do Grupo Mulheres do Brasil tem muito espaço para vocês estarem se voluntariando também. Então, vão ser acolhidas, vão participar de algumas atividades. E isso é uma rede de apoio, é uma possibilidade. Então, silencie no momento que achar necessário, né? Sentir o silêncio para se encontrar, para se entender. E na hora de falar, na hora de se curar, na hora de ter esse cuidado, né? De poder colocar o que está contido para fora, também conte com a gente, seja no e-mail, seja numa mensagem. A gente vai estar aí esperando vocês, né, nessa perspectiva. Lembrando que tem Grupo Mulheres do Brasil no Brasil inteiro. Sim. Né? Então, para quem nos ouve, para além da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, gente, tem mulher do Brasil no mundo inteiro, diversos comitês. Então, chega lá no site, busca ajuda, porque se a rede de acolhimento familiar muitas vezes não consegue suportar até essa dor, existe uma outra rede próxima, inclusive mulheres que nem te conhecem, que podem dar esse suporte, né? E você, Vanessa, vamos lá. O que faltou para ser dito para essas mulheres? Eu acho que encorajar mais ainda a quebrar o silêncio. Porque a história de Mariana, ela pode ser a sua também. E talvez aqui você encontre essa força que você precisa para curar o que te fere. Então, se necessário, agora, hoje, a alguém, compartilhe, quebre o silêncio, peça ajuda. Acho que isso vai ser a porta de entrada para você conseguir viver a sua vida. Né? Claro, no seu tempo, do seu jeito, mas não de qualquer jeito. É isso aí. E a rede de contato, você pode repetir, viu, doutora?
a rede de contato de vocês, e-mail, site, o que vocês quiserem. Manda aí, Vanessa. Então, no Instagram, @psivanessaalbuquerque, PSI, Vanessa Albuquerque. Compartilho muita reflexão, compartilho algumas histórias reais, compartilho reflexões para que a gente possa olhar não só para a nossa vida, mas para os contextos que estamos vivendo. Não só como uma forma de proteção, mas sim de cuidado, de autocuidado. Então, acompanha lá, manda um direct, compartilha a tua história, que eu acho que eu posso contribuir com reflexão para você, mesmo que não de uma forma na rede social, mas direto com você. Então, se precisar, fala comigo. Rede social, Andressa? Então, o meu é Andressa_GDS, é o meu Instagram pessoal. E aí vocês podem deixar um direct, uma mensagem, caso seja necessário. E lá dentro do Instagram, Grupo Mulheres do Brasil, né, o Comitê Vozes, que é o que nós fazemos parte, vocês vão nos encontrar lá, vocês vão mandar mensagem e vai ser direcionado para o nosso comitê. Caso vocês precisem de nós, estamos à disposição. É possível algum encaminhamento, algum acolhimento através desse contato no Instagram com o grupo? Sim, normalmente a gente sabe que o Grupo Mulheres do Brasil ele não tem um espaço fixo de atendimentos, mas tem mulheres voluntárias, grandes profissionais que estão prontas para fazer encaminhamentos, para lidar com a situação e fazer o encaminhamento que seja necessário. Diante de cada demanda, né, a gente tem os comitês, né, são 12 comitês, que cada um deles tem um espaço diferenciado, seja jurídico, seja o Vozes, então empreendedorismo, cada um tem sua especificidade. Lá dentro, com certeza, a gente vai encontrar uma voluntária que possa te auxiliar com informação. E um dos comitês é justamente o Comitê de Combate à Violência, né? Combate ao abuso sexual. Então, lá também sempre tem profissionais que podem fazer esses direcionamentos. Se uma não souber, alguém vai saber e vai fazer esse direcionamento correto. Pois é, então o nosso quadro do Vozes que Inspiram está encerrando. E eu quero que você, Andressa, desse fechamento, olhando para ali. Então, mulheres, foi um prazer gigantesco estar com vocês nesse momento, né? Agradecer por essa participação, a nossa querida Tereza. Chama a delegada, mas chama a gente também. A gente vai estar à disposição de vocês. A gente vai estar à disposição, né? E que vocês encontrem nesse espaço aqui essa acolhida, né? Eu acho que o Chama a Delegada já é um espaço que tem tanto a acolher as pessoas, e eu acho que nesse novo momento, né, com Vozes que Inspiram, é uma parceria gigantesca, gente. A gente tem muito a estar ofertando aí e também tem muito a estar ouvindo, porque vão vir experiências aqui, coisas novas para a gente, que vai estar influenciando outras mulheres a saírem de uma situação de risco, a saírem de uma situação de violência. Sejam muito bem-vindas. Bem, então é isso, o quadro está oficialmente lançado, Vozes que Inspiram está oficialmente lançado, essa parceria linda, eu não tenho dúvida de que vai dar muito certo. Como você já disse, eu estou muito feliz, eu posso dizer que o Chama Delegada é hoje um ambiente, um espaço para diálogo e para acolhimento, para clareza de direitos, para desmistificar tanta coisa que a gente precisa desmistificar em termos de violência contra a mulher. Também de empoderamento feminino, de autoconhecimento. Olha aí, quanta coisa bacana a gente está aprendendo aqui. E fico muito feliz de saber que hoje a gente tem grandes parcerias como essa que está sendo estabelecida através do Comitê Vozes. Então, esse quadro Vozes que Inspiram, hoje inspirou e vai continuar inspirando. Como você disse, chama a delegada, chama o Vozes, chama o Grupo Mulheres do Brasil, manda um e-mail, repete o e-mail para a mulherada não esquecer, porque no próximo mês, gente, tem episódio de novo do nosso quadro oficial em parceria com o Comitê Vozes no Vozes que Inspiram. Manda um e-mail para a gente. comitevozes@gmail.com comitevozes@gmail.com Com garantia de privacidade, garantia de sigilo, ou seja, um espaço seguro, como bem disse a nossa psicóloga. Se você achou interessante, não só o que a gente está compartilhando aqui, mas de repente você quer se tornar uma voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, entre em contato através do Instagram, Grupo Mulheres do Brasil Recife, e se torne uma voluntária. Lá e vai existir um campo onde você vai poder colocar a sua intenção de fazer parte como voluntária e quem sabe estar aqui conosco em algum momento, não só no Comitê Vozes, mas em algum outro comitê que você possa se identificar. Ou seja, entra pro Vozes, tá? Porque você aproveita e vem e participa do quadro com a gente. Você tá vendo essa psicóloga, sexóloga virada desse jeito?
É do Vozes também, minha gente, do Grupo Mulheres do Brasil. A gente não contou o segredo, mas é isso. A você, ouvinte, meu muito obrigada pela companhia. E aí, gostou do episódio de hoje? Gostou do nosso quadro novo, Vozes que Inspiram? Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família, com todo mundo. Ativa o sininho, faz o que você quiser. Afinal, a casa é sua. O episódio de hoje teve o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco e Partiu Entrega. Agora você já sabe, está oficialmente lançado e nós teremos um encontro uma vez por mês aqui no Chama Delegada através do quadro Vozes que Inspiram, em parceria com o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Então, um cheiro no coração de vocês e até o próximo episódio.